Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, aquele que tudo opera e executa, aquele do qual está fazendo a separação do joio do trigo, assim como no princípio, onde tudo se formou através dele. Ele disse: haja luz, e houve luz, e fez separação de luz de trevas. Ele é aquele que está fazendo a separação, onde a palavra diz: outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, e os que servem o Racham, o maldoso, o qual ele é aquele que vence todos aqueles que enganam e iludem o povo, onde ele os apanha em suas próprias astúcias, do qual não se desviam do mal por conta do entendimento de próprios olhos. Ninguém se desvia do mal por entendimento de próprios olhos. Ninguém se produz os bons frutos se não for por ele. E o véu é colocado e eles não têm a revelação daquele que revela, aquele que é a plenitude de Deus. E por isso seguem como árvore má, produzindo os frutos insuportáveis, do qual, pela imparcialidade, ele permitiu que um tempo o ministério estivesse, a palavra diz que eles até mesmo venceriam seus santos. Mas agora são tempos de ira do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, tempos de indignação, onde a porta lhes foi fechada, e somente aqueles que estão segundo a árvore boa, onde são aqueles que são ramos da videira verdadeira, se produzem frutos e acatam as suas advertências, que são as podas, e produzem mais frutos ainda, da qual a palavra diz: alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um. E a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Aquele que reina, que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, e exerce o direito. Aquele que está no centro do trono com o cetro de ferro, que despedaça todo o barro dos cacos espalhados ao chão, porque não há quem possa impedir o seu agir, e tudo é possível àquele que crê. O justo vive pela fé sois salvos, sois cumpridores no autor e consumador, e demonstrai pelas vossas atitudes aqueles que produzem os bons frutos, os frutos do Espírito Santo, segundo a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, espírito de poder, de ousadia e não covardia, onde dia após dia nós perseveramos. Poder, equilíbrio, intrepidez, palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, aqueles que anunciam através do grande profeta, do grande eu sou, aquele que nos diz: antes que houvesse dia, ele é aquele que o Pai já o glorificava, a própria sabedoria gerada no seio do Pai, como ele mesmo disse: Pai, me glorifica assim como o Senhor me glorificava da primeira vez. E assim ele é aquele que, através do seu Espírito, somos santificados e purificados segundo a sua força e o seu poder, renovados dia após dia, demonstrando tanto em palavras como em atitudes, segundo a sabedoria do alto, do qual, agindo ele, não há quem possa impedir. Tudo é possível àquele que crê, onde ele tudo posso naquele que me fortalece. Já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e com ele reina aqueles que o confessam de boca e demonstram pelo bom proceder, crendo somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, o qual ele sempre nos ensina sobre quando ele estava na sala do gasofilácio ali, e uma viúva oferta mais do que
todos aqueles ricos que ofertavam quantias que lhe sobrejavam. E ele disse: na verdade, esta ofertou mais do que todos, porque muitos são os que estão de desacordo com o irmão e amado Cristo Jesus, do qual está escrito: conserta com seu irmão e depois traga a oferta. Do qual ele nos ensina do que é mais importante, o ouro, a prata ou o altar que a santifica. Ele é aquele que tudo opera e executa, assim como ele justificou aquela viúva, ele justifica aqueles que estão como que para ele, como os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, porque não estão segundo a heresia, porque o seu espírito não permite com que desviamos nem para a esquerda e nem para a direita, pois o seu espírito é reto e inabalável, do qual a palavra diz e cumpre que não subsistirão, porque eu colocarei a palavra em vossa boca. Assim ele nos ensina, aonde ele nos ensina: não andeis ansiosos com o que haveis de falar quando vos colocar diante das autoridades, pois colocarei a palavra em vossa boca. E assim ele é aquele que opera e executa. Não falamos daquilo que nos é próprio, mas falamos aquilo que ele nos ordena a falar, porque permitimos, mesmo não sendo merecedores, ele nos usa com graça e com sabedoria, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que está aplanando os caminhos para a sua vinda, preparando um povo bem unido, disposto num só propósito, numa só fé, num só coração, um pequeno rebanho, aqueles que o amam e reverenciam, segundo a longanimidade que ele nos concede, onde ele nos ensina: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas aqueles que seguem com duplo ânimo, coração dividido, ele os rejeita, porque as suas atitudes são reprováveis diante do Senhor, que tudo contempla e executa. E assim, em mais um dia, ele é aquele que traz o galardão, aquele que está aplanando os caminhos para a sua vinda através do anjo do concerto, e é aquele que galardoa, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim ele está a operar. Contemplai quão grande repentina destruição para alguns, assim como um grande galardão e recompensa para aqueles que perseveram e não negam o seu nome. Ele é aquele que continua a dizer: o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos. Temei e tremei, povos, línguas e nações, diante do Senhor. Ele é aquele que opera os aguaceiros, ele é aquele que as chuvas de granizo, os vendavais, os ciclones, os tsunamis, vulcões, tudo ele opera e executa segundo o seu agir. Contemplai o seu mover, ele faz o mar recuar, assim como concede o limite, ele o avança, e tudo ele está a operar sobre os quatro cantos da terra. Por isso, meros mortais, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós, e a sua vontade reina tanto nos céus como na terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.